Oi, eu sou a Grazi e esse é o Que Esperar do livro de 1 Samuel. Para quem é novo aqui no canal, gostaria de dizer que aqui nós publicamos um devocional diário, com a leitura e a interpretação de cada livro da Bíblia. E toda vez que finalizamos o estudo de um livro, fazemos um resumo, com os principais acontecimentos descritos nele. Se você não acompanha a jornada desde o começo, recomendo maratonar as outras playlists que contêm a leitura completa ou mesmo o resumo de cada livro. Hoje falaremos de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, e que inicia contando a história de Eucana, um zufita casado com duas mulheres. Ana era a mulher a quem ele amava, mas era estéril. E Penina havia lhe dado filhas e filhos. Todos os anos eles iam a Siló oferecer sacrifícios, e nessa ocasião Penina atormentava Ana por causa de sua esterilidade. Angustiada com sua condição, Ana ora em silêncio perante o Senhor. E somente seus lábios se mexem, o que faz com que o sacerdote Eli pense que ela está embriagada. Ela confirma que não bebeu vinho e que está apenas derramando sua angústia diante de Deus. Depois de orar, ela fica aliviada, confiante que Deus atenderá seu pedido, pois dessa vez ela faz um voto de consagrar seu filho para o sacerdócio. Ela engravida e, quando dá à luz o bebê, dá-lhe o nome de Samuel, que significa Eu o pedi ao Senhor. Ela cria o menino até desmamá-lo, e na época do sacrifício anual, ela o leva até Siló e o entrega a Eli, para que seja dedicado ao Senhor por toda a sua vida. Ana profere uma oração em que exalta o Senhor e enaltece a sua justiça. Ela profetiza sobre sua própria vida e declara todo o poder e glória atribuídos a Deus. É então descrita a maldade dos filhos de Eli, Reufini e Finéias, que tratam o sacrifício do Senhor com desrespeito, tirando para si as melhores partes, sem permitir que seja queimada a gordura do holocausto. Eli fica sabendo de suas impiedades e os repreende de uma forma muito branda. Apenas os exorta, mas não lhes impõe nenhum tipo de punição. Enquanto os filhos de Eli mantêm sua conduta ímpia, o menino Samuel continua a crescer, cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Deus levanta um homem de Deus para profetizar contra a família de Eli. Ele relembra da promessa feita aos seus antepassados de reservar o sacerdócio à sua família. Mas, diante do desprezo de seus filhos pelas coisas consagradas, o Senhor determina que nenhum descendente de Eli chegará à velhice, e que a prova que essa profecia se cumprirá é o fato de seus 2 filhos serem mortos no mesmo dia. Naquele tempo, Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, mas raramente o Senhor falava. Até que uma noite ele chama o nome de Samuel por 3 vezes. Ele pensa que é Eli quem o está chamando. Mas na terceira vez, Eli o instrui a responder, pois é o Senhor que está tentando falar com Samuel. Ele então lhe revela a justiça que pretende executar contra a família de Eli. E no dia seguinte, Samuel conta tudo a ele, o qual reage de maneira muito passiva, apenas aceitando o desígnio de Deus sem questionar. Os israelitas saem então à guerra contra os filisteus e são derrotados. Eles decidem então trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha e são novamente derrotados. E a arca acaba sendo tomada pelos filisteus. Ao receber a notícia do roubo da arca e da morte de seus 2 filhos, Eli cai da cadeira e quebra o pescoço. Sua nora, que está prestes a dar à luz, acaba morrendo no parto, sobrevivendo seu filho Icabode. A arca é levada para Asdod e colocada no templo de Dagom. Na manhã seguinte, a estátua de Dagom está caída diante da arca, e no outro dia ela está novamente caída, só que dessa vez com a cabeça e as mãos quebradas. Começa então uma epidemia de tumores e ratos nas cidades pelas quais a arca é enviada. Ela passa por 5 cidades filisteias, até que decidem enviá-la de volta ao território israelita. Quando já fazia 7 meses que a arca estava em poder dos filisteus, eles consultam os magos e adivinhos e decidem enviá-la de volta em uma carroça nova, conduzida por 2 vacas que deram cria, mas sobre as quais nunca havia sido colocado jugo. Eles colocam na carroça uma caixa contendo réplicas de ratos e tumores de ouro, como oferta para a propiciação de seu pecado. Os governantes filisteus soltam as vacas que vão mugindo pelo caminho sem parar, e só se detêm quando chegam na fronteira de Bet-Semes, onde param próximo a uma grande rocha. Assim que avistam a Arca da Aliança, os habitantes da cidade se alegram e oferecem sacrifícios ao Senhor. Mas 70 homens agem com irreverência e abrem a arca para ver o que havia dentro, e acabam sendo fulminados pela glória do Senhor. Os habitantes se enchem de medo e convocam os homens de Kiriat Jearim para levar embora a arca. Eles decidem levá-la até a casa de Abinadab na colina, onde ela permanece por 20 anos. O povo começa a buscar o Senhor com súplicas e Samuel os orienta a se reunirem em Mispá, para que interceda por eles perante o Senhor. Quando os filisteus ficam sabendo, decidem se aproximar para combater Israel.
Mas nesse dia o Senhor entrega os inimigos e garante vitória aos israelitas. Samuel derrota os filisteus e conquista assim a paz também com os amorreus. Ele exerce a função de juiz por toda a sua vida. Quando Samuel envelhece, as autoridades percebem que seus filhos Joel e Abias não seguem os caminhos do pai e são homens gananciosos que aceitam suborno e pervertem a justiça. Por conta disso, pedem que Samuel unja para eles um rei, a exemplo do que ocorre com as outras nações. Samuel se desagrada desse pedido e consulta a Deus sobre o que fazer. O Senhor instrui que deve atender ao pedido dos israelitas, pois é a ele que estão rejeitando e não a Samuel. Ele transmite então todas as leis às quais o povo deveria se submeter quando houvesse um rei terreno. E mesmo assim, eles insistem para que seja colocado um rei sobre eles, com o propósito de sair à frente em suas batalhas. Um homem rico e influente de Benjamim, chamado Quis, tinha um filho chamado Saul, que era um jovem de boa aparência e muito mais alto que os demais israelitas. Um dia, as jumentas de Quis fogem e ele envia seu filho para procurá-las. Ele vai com o servo para vários lugares sem encontrar as jumentas, até que seus suprimentos acabam e Saul decide voltar. O servo então sugere para que sigam até a casa do vidente, para consultar para onde deveriam ir. Eles vão até Zuf, onde encontram moças que estão tirando água, e lhes indicam a direção de onde o vidente estaria. Ao entrar na cidade, eles se deparam com Samuel, que vem em sua direção. O Senhor já havia alertado Samuel na noite anterior que aquele rapaz viria ao seu encontro e que ele deveria ungí-lo rei para governar sobre o povo. Quando se encontram, Samuel informa que as jumentas já foram encontradas e pede para que Saul fique para o sacrifício. Ele havia reservado a melhor parte para o convidado de honra. E Saul participa da refeição e passa a noite na cidade. Samuel derrama um jarro de óleo sobre a cabeça de Saul e o unge como novo rei de Israel. Ele declara uma série de acontecimentos que serão sinais e o orienta que vá até Gilgal, onde Samuel se encontrará com ele. Todos os sinais se cumprem e Saul retorna para casa. No caminho encontra seu tio, mas não lhe conta nada sobre o reino. Samuel convoca todos para se reunirem em Mispá e escolhe a tribo e os clãs até chegar em Saul. Quando é escolhido, está escondido atrás da bagagem, e o Senhor é quem revela onde está. Ele é então trazido à frente de todos e ungido perante a comunidade. Alguns homens se juntam a ele, mas outros o desprezam, não acreditando que poderia governá-los. Nessa ocasião, o rei amonita Naás se levanta contra a cidade de Jabes-Gileade e ameaça seus habitantes, propondo um acordo no qual arrancaria o olho direito de todos como forma de humilhar Israel. Mensageiros fazem com que a cidade de Gibeá seja avisada. E ao retornar do campo, Saul fica sabendo de tudo e é tomado pelo Espírito do Senhor. Ele então corta em pedaços 2 bois e os envia para as tribos, convocando todos para a batalha. Ele diz que quem não seguir Saul e Samuel terá o mesmo fim que os dois. Ele consegue então reunir 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles atacam os inimigos de surpresa na madrugada e os matam até a hora mais quente do dia. Depois da vitória sobre os amonitas, Saul é confirmado rei e impede que os vadios que o desprezaram sejam mortos. Após ungir Saul rei, Samuel declara suas palavras de despedida e convoca o povo para testemunhar se tem algo contra ele. Todos confirmam que não, que sempre foi um homem íntegro, que jamais agiu com parcialidade ou desonestidade. Ele relembra os feitos do Senhor desde a saída do Egito até a vitória sobre Naás e exorta o povo para entenderem que cometeram um grande pecado, rejeitando o Senhor como rei e pedindo um rei terreno. O povo reconhece seu pecado e Samuel declara que não precisam ter medo, porque Deus os perdoou, mas que devem se comprometer a cumprir fielmente os mandamentos, tanto o povo quanto o rei. Também devem servir o Senhor de todo o coração, para que tudo lhes vá bem. Saul escolhe 3.000 soldados e separa 2.000 para ele e 1.000 para seu filho Jonatas, que ataca o destacamento filisteu. Saul toca a trombeta como se ele tivesse atacado, e os filisteus se reúnem e se armam com 3.000 carros de guerra e 6.000 condutores. Saul fica com medo, pois seus soldados começam a debandar diante da iminência do ataque filisteu. Ele espera 7 dias como havia combinado com Samuel, mas como ele não aparece até o dia marcado, Saul decide oferecer ele mesmo o sacrifício. Assim que termina de oferecê-lo, Samuel aparece e pergunta o que ele fez. Saul justifica que viu os soldados debandando e que ainda não havia consultado o Senhor, então decidiu oferecer o holocausto. Saul o repreende severamente
e declara que por conta de sua desobediência, o seu reinado não permanecerá, e Deus escolheria outro para ocupar seu lugar. Nessa época, Israel estava em desvantagem militar, pois não havia sequer uma espada ou lança nas mãos dos israelitas, com exceção de Saul e Jonatas. Os filisteus não permitiam que os israelitas tivessem ferreiros, então dependiam deles para afiar seus instrumentos de agricultura. Certo dia, Jonatas decide ir até o acampamento filisteu, acompanhado de seu escudeiro. Ele atravessa os desfiladeiros e chega até o destacamento inimigo, onde acaba matando 20 filisteus. Com isso, os inimigos se colocam em confusão e começam a atacar uns aos outros. Vendo que um grande rebuliço acontecia no acampamento inimigo, Saul pede para que seja trazida a arca para consultar a Deus. Mas logo em seguida diz que não precisa mais trazer a arca. Eles partem para atacar o inimigo e o Senhor concede vitória a Israel naquele dia. Saul havia feito um juramento impensado, proibindo seus homens de se alimentarem até que o inimigo fosse derrotado. Jonatas não sabia desse juramento e acaba provando um pouco de mel com sua vara, o que imediatamente o faz recuperar suas forças. Os soldados de Israel continuam a batalha e, ao derrotarem os filisteus, estão exaustos e famintos. Eles acabam matando os animais e comendo a carne com sangue. Saul então os convoca para que sacrifiquem os animais perante ele, para que não pequem contra o Senhor. Ele tem a intenção de continuar atacando os filisteus a noite toda, mas o sacerdote sugere que consultem a Deus primeiro. O Senhor não responde a sua pergunta, e ele decide consultar a sorte para ver quem havia pecado. Ele faz mais um voto impensado, dizendo que mesmo que seu filho Jonatas fosse culpado, seria morto. A sorte cai para Jonatas e ele revela que descumpriu o juramento de jejum do pai e declara estar pronto para ser morto. Os soldados impedem Saul de cometer tal loucura, pois a vitória que haviam tido sobre os filisteus havia sido dada por Deus pelas mãos de Jonatas. O Senhor orienta Saul para que execute justiça contra os amalequitas, por conta do que fizeram os israelitas quando saíram do Egito. Ele instrui para que todos sejam consagrados à destruição e que nenhum despojo seja tomado. O exército ataca e consegue derrotar os amalequitas, mas Saul cede à pressão dos soldados e acaba poupando o melhor do rebanho para que seja sacrificado ao Senhor. Quando Samuel chega e ouve o barulho do gado, repreende severamente Saul e diz que por conta de sua desobediência seu reino não prevalecerá. Ele declara que o Senhor prefere a obediência ao sacrifício. Saul implora para que Samuel retorne com ele, para que possa adorar o Senhor e ser honrado perante as autoridades. E Samuel executa o rei Agag dos amalequitas, que também havia sido poupado por Saul. Samuel se entristece pela perda do reinado de Saul, e o Senhor o exorta a não mais prantear por ele. O orienta a ir até a casa de Jessé em Belém para ungir um novo rei. Chegando lá, ele vê o irmão mais velho de Davi e acredita que ele seja escolhido. Mas o Senhor declara que não vê como os olhos humanos, que só enxergam a aparência. Mas ele sim enxerga o coração. Depois de apresentar Samuel seus 7 filhos, ele pergunta a Jessé se não há mais nenhum. Jessé informa que o mais novo é pastor e que está apacentando as ovelhas. Samuel diz que não se assentarão para comer até que ele venha. Quando Davi chega, é um jovem ruivo de boa aparência, e ele é ungido na presença de seus irmãos. Nesse momento, o Espírito do Senhor é retirado de Saul, e o espírito maligno passa a atormentá-lo. Seus oficiais percebem isso e recomendam que Saul tenha alguém que toque a arma para afugentar o espírito. Um deles se lembra do filho de Jessé, que toca bem a harpa, fala bem e é um guerreiro valente. Saul manda chamar Davi para ficar a seu serviço. Os filisteus se reúnem novamente para combater os israelitas, só que dessa vez, em vez de atacar, eles enviam um gigante para proferir ameaças contra eles. Durante 40 dias, Golias se apresenta diante deles pela manhã e no final da tarde, para convocar um único homem para lutar sozinho contra ele. Aquele que fosse vitorioso submeteria o inimigo à escravidão. Jessé envia seu filho Davi com provisões para saber como estão seus filhos no campo de batalha. Davi vai até eles e chega bem a tempo de ouvir as bravatas proferidas por Golias. Ele pergunta aos soldados ao redor qual seria a recompensa para o homem que derrotasse o gigante. Seu irmão mais velho Eliabe se ira com Davi e o humilha. Ele diz para não terem medo, pois ele mesmo enfrentaria o gigante. Quando essa informação chega aos ouvidos de Saul, ele chama Davi e o desencoraja, dizendo que é apenas um garoto, enquanto que o gigante é um guerreiro desde a juventude. Davi insiste.
dizendo que já lutou contra urso e leão e que o Senhor o havia livrado. Saul decide permitir que Davi ataque e tenta colocar nele sua armadura. Davi se recusa e decide combater apenas com sua tiradeira e 5 pedras do rio. Ele parte para a frente de batalha e assim que o vê, Golias o humilha. Davi não se intimida e vai em direção ao filisteu. Ele atira uma pedra em sua testa, que fica encravada e faz com que desabe no chão. Davi pega a espada e corta a cabeça de Golias. Os filisteus se desesperam e os israelitas partem para cima deles, perseguindo-os por todos os lados. Saul fica impressionado com a coragem de Davi e questiona quem é o pai daquele garoto. Quando retornam vitoriosos da batalha, as mulheres da cidade cantam uma canção, na qual atribuem milhares de mortos a Saul, mas dezenas de milhares a Davi. E isso desperta sua inveja e faz com que passe a acreditar que Davi quer lhe tirar o reino. Ele passa a ter medo de Davi e tenta tramar um plano para que seja morto. Ele oferece sua filha mais velha em casamento para que lute contra os filisteus. Davi se considera indigno de ser genro do rei, por ser um homem pobre e recusa a oferta. Merabe é dada em casamento a outro homem. Depois o rei fica sabendo que sua filha Mical gosta de Davi e enxerga isso como uma oportunidade de armar uma nova emboscada. Ele propõe dar sua filha em casamento em troca de 100 prepúcios de filisteus. Davi se agrada da ideia e traz 200 prepúcios. Saul percebe que Deus está do lado de Davi e passa a ter cada vez mais medo dele. Davi conquista vitórias e se torna cada vez mais famoso. Saul revela a seu filho Jonatas e seus conselheiros sua intenção de matar Davi. Jonatas o chama até o campo e o convence de que não há motivos para matar Davi, pois ele sempre agiu em favor do rei e do reino. Saul volta atrás e promete não matar. Mas o espírito maligno se apodera novamente de Saul, e ele atira uma lança contra Davi, enquanto está tocando a harpa, mas este desvia e consegue escapar. Não satisfeito, Saul envia mensageiros à casa de Davi para trazê-los à sua presença. Mical o faz fugir pela janela e coloca ídolos domésticos na cama em seu lugar. Saul ordena que voltem e tragam Davi mesmo que esteja na cama. Quando percebe o truque, Saul vai até Mical e questiona por que deixou o marido escapar. Ela afirma que foi forçada por ele. Depois que foge, Davi vai até Ramá falar com Samuel, e eles se dirigem a Naiote, onde um grupo de profetas começa a profetizar. Saul envia 3 grupos de mensageiros e todos eles entram em transe e começam a profetizar. Até que finalmente Saul vai pessoalmente e também começa a profetizar. Ele tira suas roupas e fica um dia e uma noite em transe. Depois que foge de Naiote, Davi se encontra com Jonatas e pergunta por que seu pai deseja matá-lo. Eles criam um esquema para descobrir se Saul realmente tem a intenção de matar Davi. Ele se esconde no campo e deixa de comparecer à celebração de Lua Nova. No primeiro dia, Saul não diz nada, pois acredita que Davi estivesse impuro para participar. No segundo dia, ele estranha a ausência e questiona Jonatas onde está o filho de Jessé. Conforme havia combinado com Davi, afirma que ele foi até a casa de seu pai em Judá oferecer sacrifício. Saul fica irado, ofende Jonatas e atira uma lança contra ele, que desvia e sai da mesa furioso, pela forma como seu pai trata Davi. Ele vai até o campo e faz Davi saber que Saul lhe deseja mal e o orienta a fugir, mas antes fazem um pacto de amizade para proteger seus descendentes. Davi vai para Nob se encontrar com o sacerdote Aimeleque. Ele lhe entrega os pães consagrados da presença e a espada do filisteu Golias, que estava guardada atrás do colete sacerdotal. Nessa ocasião, o chefe dos pastores de Saul estava lá e viu tudo o que aconteceu. Davi foge para Gate, onde procura ajuda junto ao rei de filisteu Aques. Mas como seus conselheiros começam a enaltecer Davi, ele fica com medo e começa a se fingir de louco. O rei orienta para que seja retirado de sua presença. Depois de sair de Gate, se refugia na caverna de Adulão, onde 400 homens em dificuldade se juntam a Davi. Seus pais e seus irmãos também vão até ele. De lá partem para Mispa em Moabe, onde solicita permissão do rei para que seus pais sejam abrigados, até que ele saiba o que lhe acontecerá. Saul descobre que Aimeleque ajudou Davi e o declara um traidor. Ele tenta se defender dizendo que não sabe de nada e que Davi sempre foi um homem de confiança do rei. Mesmo assim, Saul ordena que seja morto, junto com os 85 sacerdotes de Nob. Os soldados se recusam a se levantar contra os sacerdotes, mas o edomita Doeg executa a ordem e mata a todos. Saul também ordena que os habitantes de Nob sejam mortos. O único que consegue escapar é Abiatar, filho de Aimeleque. Ele vai até Davi para protegê-lo e leva consigo o colete sacerdotal.
Davi fica sabendo que o povo de Queila está sob a ameaça dos filisteus e consulta a Deus se deve ou não sair em defesa deles. O Senhor lhe responde que sim, mas seus soldados ficam com medo de deixar Judá. Ele se atenta à preocupação dos soldados e consulta novamente o Senhor, que confirma que deve atacar. Davi e seus soldados partem contra os filisteus e lhe infligem grande derrota. Assim que fica sabendo que Davi está em Queila, Saul parte para atacá-lo. Davi consulta novamente a Deus e questiona se Saul realmente virá e se o povo de Queila o entregará em suas mãos. A resposta é positiva para ambas as perguntas, e Davi decide fugir dali sem rumo definido. Saul fica sabendo da fuga e acaba desistindo de persegui-lo. Ele permanece nas fortalezas do deserto e alguns zifeus acabam contando a Saul seu paradeiro, o qual pede para que investiguem mais a fundo e tragam informações exatas. Quando ele finalmente decide perseguir Davi, este consegue escapar por um lado, enquanto é perseguido pelo outro. Quando Saul está bem próximo, prestes a cercar Davi, recebe a notícia que os filisteus estão atacando Israel e tem que interromper a perseguição para lutar contra o verdadeiro inimigo. Depois de lutar contra os filisteus, Saul persegue novamente Davi, dessa vez no deserto de En-Gedi. Ele acaba entrando numa caverna para fazer suas necessidades, sem saber que Davi e seus soldados estão escondidos lá no fundo. Davi se aproxima e corta um pedaço do manto de Saul sem que ele perceba. Depois que deixa a caverna, Davi grita para Saul e mostra que esteve bem próximo dele, mas que não lhe fez mal algum. Apenas cortou a ponta de seu manto. E pede para que Saul pare de persegui-lo, pois não intentou nada contra o rei. Saul percebe a bondade de Davi e naquele momento reconhece o seu pecado e se arrepende, voltando para casa. Samuel então morre e é pranteado por todos e sepultado em Ramá. Nessa ocasião, Davi envia seus mensageiros a um homem chamado Nabal, que possuía um imenso rebanho no Carmelo. Ele solicita que seja generoso com seus soldados e lhe ofereça algo em retribuição pelo período em que seus soldados protegeram seus pastores. Nabal humilha Davi e diz que não irá repartir nada com ele. Davi fica irado e parte em direção a Nabal para destruir todos os do sexo masculino de sua família. A esposa de Nabal, Abigail, mulher inteligente e bonita, é informada por seus servos do ocorrido e imediatamente providencia uma farta provisão de comida e sai ao encontro de Davi. Quando o encontra, se prostra com o rosto em terra e assume toda a responsabilidade por não ter respondido a seus mensageiros. Ela pede perdão a Davi e solicita que esqueça a ofensa de Nabal, pois ele é um homem insensato. Davi se compadece dela e agradece por ter ido até ele e evitado que fizesse justiça com as próprias mãos. Ele recebe os presentes de Abigail e ela retorna para sua casa, onde encontra seu marido dando um banquete bêbado. Ela se cala e espera até o dia seguinte para contar a Nabal o que aconteceu. Ele fica tão chocado que tem um ataque que o deixa paralisado por 10 dias, até que morre. Assim que fica sabendo que Abigail enviuvou, Davi envia seus soldados para trazê-la para se tornar sua esposa. Ela prontamente atende ao pedido e se coloca à disposição de Davi. Ele então se casa com ela e com Ainoã de Jezreel. Os zifeus novamente entregam a localização de Davi para Saul, e este se posiciona para atacá-lo. Durante a noite, Davi e Abissai vão até o acampamento de Saul e se infiltram no meio deles. Davi tem a chance de matar Saul, mas novamente se refreia e apenas pega a lança e o jarro de água, para provar que esteve próximo dele, mas que não intentou nenhum mal contra o rei. Davi se afasta e questiona Abner por que não foi capaz de proteger seu rei. Saul reconhece a voz e mais uma vez se arrepende do que tem feito a Davi e o abençoa, retornando para casa. Contudo, Davi continua com medo do que Saul pode fazer contra ele e decide se abrigar novamente entre os filisteus. Ele vai até Ax, rei de Gate, e dessa vez é bem recebido por ele. Ele entrega o território de Ziclag para Davi e seus homens, e ele passa a fazer parte da guarda do rei. Permanece em território filisteu, servindo o rei por 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacam os inimigos dos filisteus e trazem despojos, e o rei fica satisfeito, pois confia em Davi.
Naqueles dias, os filisteus reúnem suas tropas para lutar contra Israel, e Saul havia expulsado todos os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que Saul viu os acampamentos filisteus, ficou com muito medo e decidiu consultar uma médium em Endor. Ele vai até ela disfarçado e pede para que invoque o espírito de Samuel. Assim que ela faz o espírito subir, percebe que foi enganada e que aquele é Saul. Samuel fica perturbado por ter sido invocado por Saul e declara que no dia seguinte ele e seus filhos se juntariam a ele. Saul fica desesperado e cai no chão. A médium insiste para que coma alguma coisa para recuperar suas forças e ele acaba cedendo. Depois de comerem, partem dali naquela mesma noite. Quando estão prestes a atacar os israelitas, os governantes filisteus desconfiam da idoneidade de Davi e pedem para o rei Ax que o enviem de volta para casa com seus soldados. Eles acreditam que Davi aproveitaria a ocasião para reconquistar a confiança de Saul. Davi se entristece por não poder lutar pelo rei a quem está servindo, mas se resigna e acata a ordem, retornando com seus soldados. Quando volta para Ziclag, Davi e seus soldados encontram a cidade arrasada, pois havia sido atacada pelos amalequitas. Eles levam todos os prisioneiros e fogem levando os despojos. Seus soldados se desesperam e querem apedrejar Davi, mas ele encontra forças no Senhor e o consulta para saber se deve ou não perseguir os amalequitas. O Senhor diz que sim, e eles partem com 600 homens. Eles encontram o egípcio no campo e perguntam se pode levá-los até os amalequitas. Ele diz que sim, desde que garantam que não irão matá-lo nem entregá-lo ao seu senhor. Eles chegam até os amalequitas e os atacam de surpresa, derrotando-os e trazendo de volta todos os prisioneiros vivos, assim como seus pertences e muitos despojos. Ao retornarem vitoriosos, alguns homens vadios não queriam dividir a recompensa com os 200 homens que não haviam atravessado o ribeiro por estarem exaustos demais. Mas Davi não permite que seja dessa forma e ordena que tudo seja dividido igualmente com todos os soldados. Os despojos são tão numerosos que Davi envia presentes para todas as cidades pelas quais ele e seus soldados haviam passado. Em combate com os filisteus, os israelitas são postos em fuga e os 3 filhos de Saul são mortos. Ele é atingido por uma flecha e é ferido gravemente. Ele ordena a seu escudeiro que o mate, mas ele não obedece. E Saul acaba tendo que se atirar sobre sua própria espada. Os filisteus encontram os corpos de Saul e seus filhos, lhe cortam a cabeça e os expõem no muro de Bet-Sean. Os habitantes mais corajosos de Jabes de Gileade vão até lá durante a noite e recuperam os corpos para que sejam queimados e os ossos enterrados. Eles pranteiam a morte deles e jejuam por 7 dias. E assim termina o reinado de Saul, com sua descendência sendo morta junto com ele. Saul foi um rei selecionado conforme critérios humanos. Foi escolhido pela aparência e não pela essência. Ele tinha porte físico de rei, mas não tinha postura de rei. Era um homem covarde, desobediente, invejoso, inconstante e com a mente dividida, que se movia por circunstâncias e não por princípios. Saul não tinha o temor de Deus e jamais conheceu o Senhor, e muito menos compreendeu a forma de se relacionar com ele. Passou a vida mais preocupado em agradar homens do que a Deus. Buscava continuamente ser validado e honrado pelos homens, mas não buscava o que verdadeiramente importava, que era a presença de Deus. O livro de 1 Samuel começa com uma mulher forte, fazendo um voto que lhe custaria o coração, mas que traria ao mundo o maior profeta de sua geração. Mas termina com a morte desonrosa de um homem que nasceu em berço de ouro, mas que acabou sendo morto e humilhado pelos inimigos. Eu te vejo no livro de 2 Samuel.